Êxodo capítulo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo, de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então seu senhor o levará aos seus juízes, e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas, se alguém se esnoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-los-ás do meu altar para que morra. O que ferir seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. A quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Ou se alguns homens pelejaram, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara, morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, e o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerás, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era escornador,
e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apredejado e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele será partirá igualmente, também o morto se repartirá igualmente. Mas, se foi notório que aquele boi dantes era escornador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Capítulo 22. As leis acerca da propriedade. Se alguém furar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois. Pela ovelha, 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total e, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo, pegar aos espinhos e abrasar a meda do trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre todas as coisas perdidas, de que alguém disser que é sua casa, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, e for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono aceitará e o outro não restituirá. Mas, se lhe for furtado, o pagará o seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-la em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá se foi alugada, será pelo seu aluguel. As leis acerca da imoralidade e da idolatria.
Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e deitar-se com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá e vos matarás a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e os príncipes dentre teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás o primogênito de teus filhos. Assim fará dos teus bois, das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás, e ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançarei.